O filho pródigo. Era uma manhã clara no vilarejo de Efraim. O sol ainda se espreguiçava por entre as colinas quando o velho patriarca saiu ao alpendre de sua casa. Seus olhos percorriam o horizonte como faziam todos os dias, com a tranquilidade de quem confiava em Deus, mas com uma sombra de saudade no olhar. Seu nome era Abinadab, um homem conhecido por sua bondade, firmeza e fé inabalável. Dono de muitas terras, tinha empregados, servos, gado, e vinha constantemente ao templo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas, acima de tudo, Abinadab era pai de 2 filhos muito diferentes entre si. Prepare-se para uma jornada emocionante na palavra de Deus. Se inscreva e venha evangelizar espalhando a palavra de Deus com a gente. O mais velho, chamado Asher, era prudente, trabalhador, fiel. Estava sempre no campo antes que o sol despontasse e só voltava ao anoitecer. Não reclamava, obedecia. Já o mais novo, chamado Demétrio, era inquieto como o vento do deserto, olhos curiosos, coração impetuoso. Falava com paixão sobre os grandes centros de comércio, sobre os banhos de Roma, os vinhos da Fenícia, os espetáculos de Cesareia. Um dia, Demétrio entrou na sala onde Abinadab lia as escrituras. Parou diante do pai, com a voz embargada entre o respeito e o orgulho juvenil. Pai, preciso dizer algo. Tenho pensado muito. Quero partir. Quero ver o mundo. Viver algo além destes campos. Peço-te, dá-me a parte da herança que me cabe. As palavras doeram mais do que ele imaginava. Abinadab ergueu os olhos lentamente. Não gritou, não debateu. Por um longo momento, apenas olhou o filho. Aquele menino que havia aprendido a andar em seus braços, que perguntava sobre Moisés à beira do fogo, agora pedia para ir embora, como se o lar não bastasse mais. Mas Abinadab conhecia o tempo do coração, e também conhecia o livre-arbítrio, dom que o próprio Deus respeita. Com mãos lentas e olhar entristecido, dividiu os bens. Deu a Demétrio o que lhe cabia, e o abençoou em silêncio, mesmo que o coração estivesse sendo rasgado. Demétrio partiu no dia seguinte. A vila acordou cedo com o som dos passos apressados, com o tilintar das moedas e o brilho nos olhos do jovem. Seus amigos o abraçaram, sua mãe chorou sem ser vista. Asher, o irmão, permaneceu em silêncio, lavrando a terra com mais força que o habitual. E então, Demétrio partiu. Ao chegar à cidade grande, Demétrio sentiu que o mundo era maior do que podia imaginar. Multidões, perfumes exóticos, línguas estrangeiras, festas e luzes. Durante semanas, talvez meses, viveu como um rei. Comprou túnicas de linho, calçados de couro, perfumes da Arábia. Jantava com músicos, mulheres e homens cheios de promessas. Pagava a conta de todos, indo alto, cercado por quem o admirava, enquanto seu ouro durava. Mas como a areia escapa pelos dedos, assim se esvaiu sua fortuna. Quando o último ciclo foi gasto, os sorrisos desapareceram. Os amigos sumiram, os portões se fecharam, e ele, outrora tão desejado, tornou-se invisível. Ninguém lhe oferecia ajuda. Ninguém lhe devolvia o que ele havia dado. Sem opções, encontrou um trabalho miserável: cuidar de porcos, animais considerados impuros pelos judeus. Lá, no chiqueiro, rodeado pelo fedor, com o estômago roncando e os pés descalços cobertos de lama, Demétrio desabou. Ele sentou-se na palha imunda e chorou. Chorou pelo orgulho, pela saudade do pai, pelo calor da casa que desprezara. Chorou porque queria comer o que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Chorou porque sabia que tinha se afastado do amor. E foi ali, na dor mais profunda, que a luz começou a brilhar. Meu pai, se essa mensagem falou com você, ajude-nos a levar a palavra a mais corações. Inscreva-se, curta e compartilhe, murmurou. Quantos empregados de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui, morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com ele e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti.
Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um de teus trabalhadores. Foi então que Demétrio se pôs de pé. A estrada de volta foi mais longa do que a de ida. Seus pés sangravam, seus olhos estavam furos, as roupas sujas, mas o coração estava mais leve. Carregava o peso da culpa, sim, mas também o desejo de recomeçar. Enquanto caminhava, pensava se seria aceito, se o pai o olharia nos olhos, se poderia ao menos dormir entre os servos. Cada passo era uma oração silenciosa. Do outro lado, no alto da colina, Abinadab subia pela 1000ª vez. Os empregados já nem o chamavam. Sabiam que ele sempre ia lá. Esperava, orava. E nesse dia, seus olhos se arregalaram. Ao longe, uma figura se arrastava pela estrada. Magra, desfigurada. Mas o andar era familiar. Demétrio murmurou. E então o pai correu. Com os olhos marejados, correu como nunca havia corrido. Abraçou o filho antes mesmo que ele falasse. Beijou-lhe a cabeça suja. Apertou-o contra o peito. Pai, soluçou Demétrio, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas Abinadab interrompeu com um gesto. Tragam a melhor túnica, gritou. Coloquem um anel em seu dedo, sandálias nos pés. Preparem um novilho cevado. Porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi encontrado. A casa encheu-se de alegria. Os músicos foram chamados. Os empregados confusos dançavam e cantavam. Demétrio, agora lavado, vestido e calçado, mal acreditava na misericórdia. Enquanto isso, Escher voltava do campo. Ouvindo a música e a festa, perguntou o que se passava. Ao saber da volta do irmão e da festa, ficou indignado. Recusou-se a entrar. Abinadab disse: Meu filho, disse com a voz embargada. Por que essa ira? Por que, pai? Respondeu Escher. Eu sempre estive contigo. Nunca desobedeci. E nunca me deste sequer um cabrito para festejar com meus amigos. Mas esse teu filho, que devorou tua herança com meretrizes, volta. E tu matas o novilho cevado? O pai, com paciência de Deus, o olhou. Filho, tu estás sempre comigo. Tudo o que é meu é teu. Mas era justo alegrar-nos e festejar, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. Essa história não é só sobre Demétrio. É sobre mim, é sobre você. Quantas vezes já deixamos o pai por desejos passageiros? Quantas vezes procuramos fora o que só se encontra dentro da casa de Deus? Mas o mais comovente dessa história é o retrato do pai. Ele não fecha as portas. Ele não cobra, não humilha. Ele espera. E quando nos vê voltando mesmo feridos, ele corre ao nosso encontro. Na fé católica, esse pai é o próprio Deus, rico em misericórdia, que nos oferece o sacramento da reconciliação como abraço do retorno. Não importa quão longe tenhamos ido, Deus nos quer de volta. Hoje, se você estiver distante, saiba, o Pai já está olhando para o caminho. E se der o primeiro passo, Ele vai correr para te abraçar. Compartilhe nos comentários. Você se identifica com o filho mais novo ou com o mais velho? Inscreva-se no canal Voz da Bíblia para ouvir mais histórias transformadoras todos os dias.